Olá, sejam bem-vindos a mais um Check Inside. Eu sou a Aline Trajano, da equipe de marketing, e hoje a gente vai falar mais uma vez com o Victor Oliveira, que é do nosso time de CS. A gente vai falar sobre o uso do WhatsApp, mas antes de falar, né, desse tema, se apresenta aí pra gente, Victor, para quem ainda não te conhece. Bom dia, pessoal. Sou o Victor Oliveira, faço parte aqui da equipe de CS da Fichex e hoje fui convidado aí novamente. E hoje a gente vai falar sobre ali alguns golpes de WhatsApp ali no meio corporativo e talvez até envolvendo ali o lado pessoal. Certo. A gente vai falar sobre, né, um aplicativo de mensagem que é usado pelo mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, né. Ele é um dos principais canais de comunicação, tanto para uso pessoal como para uso corporativo. E é justamente nesse sentido, que aparecem os golpes que podem prejudicar as organizações, mas principalmente, as pessoas, né. E aí, Vitor, por que você acha, assim, na sua opinião, que o WhatsApp se tornou esse atrativo para os cybercriminosos? Bom, o WhatsApp hoje ele se tornou um alvo extremamente atrativo porque ele ocupa um espaço híbrido dentro das empresas. Não é totalmente informal, mas também não é tratado com o mesmo rigor de um canal corporativo tradicional, como o e-mail, por exemplo. Na prática, muitas decisões, pedidos sensíveis, né, ali de algumas informações sensíveis e até alinhamentos rápidos acontecem dentro do WhatsApp, justamente pela velocidade e pela sensação de proximidade que o aplicativo oferece. Isso cria um ambiente ali de alta confiança e um baixo nível de verificação técnica. Para os criminosos, esse é o cenário ideal, é o que eles buscam, né? Eles não precisam burlar nenhum tipo de firewall, passar por algum tipo de filtro anti-spam ou explorar ali uma vulnerabilidade técnica. Basta entender como as pessoas se comunicam e imitar o comportamento esperado e, de fato, ali explorar o fator humano. Além disso, o WhatsApp ele é um canal sempre ativo, inclusive fora do horário comercial. O colaborador recebe mensagens à noite, num fim de semana, em momentos ali de distração, o que reduz ainda mais o senso crítico. É exatamente nesse contexto que a engenharia social ela acaba funcionando melhor. Realmente, né, como você falou, por não ser, um aplicativo, uma ferramenta homologada pela empresa, a gente acaba, né, deixando passar alguma coisa, e aí tem a pressa, e aí às vezes a gente, tá fazendo qualquer outra coisa no nosso dia, e aí quando a gente, né, presta atenção, realmente já foi tarde demais. E aí falando mais, né, sobre esses golpes, você tem visto alguns golpes mais comuns, ou algum que realmente a gente precisa se atentar mais? Certo. Bom, hoje os golpes mais recorrentes ali via WhatsApp, eles giram em torno de falsa identidade ou um abuso de confiança. Um dos mais comuns é o golpe do falso funcionário ou do falso gestor, onde o criminoso se passa por alguém ali da liderança ou do financeiro, do RH ou até um fornecedor conhecido. Ele normalmente usa informações públicas ou vazadas para construir uma história minimamente conveniente e faz um pedido ali que foge um pouco do padrão, mas não suficiente para gerar ali aquela desconfiança imediata. Outro golpe muito frequente é o sequestro de conta. Nesse caso, o atacante ele ali engana a vítima para obter um código de verificação do WhatsApp, por exemplo, e assume ali completamente o controle da conta. A partir disso, ele passa ali a aplicar golpes em cadeia, usando um número legítimo e já confiável para ali abordar os colegas ou clientes, parceiros e assim por diante. Recentemente teve um crescimento do chamado ali golpe do Maverick, né, que explora bastante isso. O impacto disso é grande, porque o ataque deixa de parecer ali um golpe genérico e passa a ter ali um rosto conhecido, né? O que aumenta drasticamente a taxa de sucesso desse fraudador. Maverick, assim, acho que talvez as pessoas não estão muito familiarizadas. O que seria esse golpe? Como que ele funciona? E, assim, suas consequências, só pra gente entender. Porque eu realmente acho que nunca ouvi falar. Talvez eu conheça, mas não por esse nome. Certo. Bom, o golpe do Maverick, ele é uma modalidade de engenharia social aplicada ao WhatsApp. No caso, ele não depende de falhas técnicas da plataforma, mas da manipulação do comportamento humano. O criminoso inicia o contato de forma extremamente simples e informal, muitas vezes ali fingindo ser alguém comum, um conhecido distante, um amigo de um amigo, um cliente, um fornecedor, ou até mesmo ali alguém que sem querer acabou meio que errando o número ali e simplesmente te mandou uma mensagem. O processo ele costuma seguir 3 etapas bem definidas. A primeira é uma abordagem casual, com mensagens curtas, amigáveis e sem qualquer sinal claro ali de golpe, justamente para reduzir ali aquela desconfiança da vítima. Na segunda etapa, ocorre a criação rápida de confiança,
onde o golpista tenta manter a conversa fluida, usando gírias, erros propositais de escrita e um tom ali de urgência leve. E, para finalizar ali, vem a etapa crítica, que seria ali o pedido sensível, como eu já tinha comentado, que geralmente envolve ali o envio de um código recebido por SMS, ou clique em um link, abrir algum tipo de arquivo, algo nesse sentido. E, no caso dos golpes, dos golpes não, perdão, dos códigos que são enviados por SMS, esse código, na maioria dos casos, ele é o código de verificação do próprio WhatsApp. Quando a vítima compartilha com o criminoso consegue assumir o controle daquela conta, bloqueando o verdadeiro dono, né, se passando a se comunicar ali com todos os contatos e normalmente pedindo ali dinheiros, Pix, informações adicionais, ou no caso, utilizando do mesmo golpe para aplicar esse golpe nos contatos daquela conta que ele acabou de fraudar. A prevenção passa principalmente, né, quando a gente pensa na gente reduzir esses riscos, principalmente ali pela educação digital. É fundamental entender que nenhuma empresa, plataforma ou pessoa legítima pede esses códigos de verificação. Além disso, ativar ali aquela verificação de 2 etapas no WhatsApp, desconfiar de contatos inesperados e evitar interações com números desconhecidos. São medidas simples, mas extremamente eficazes. No fim, o maior antídoto contra esse tipo de golpe é a atenção. Quando a mensagem gera pressa ou parece ali boa demais ou urgente demais, é justamente o momento que a gente precisa parar e desconfiar. É, realmente, a gente fala muito isso nos nossos conteúdos escritos, nos nossos conteúdos em vídeos. E então, com esse golpe, a pessoa se passa por uma outra pessoa e depois ela rouba literalmente sua identidade. Isso é um perigo, né? Porque, por exemplo, se é o seu número de WhatsApp, ninguém vai desconfiar, né, que não é você. Até Exatamente. você chegar e comunicar às pessoas, assim, o estrago é imenso, né? Sem contar que com o seu número de celular ele consegue códigos de e-mail, de banco, de diversas outras coisas que realmente, né, pode tornar esse golpe cada vez mais perigoso. Isso que acaba gerando, né, esse perigo tão grande. Então ele vai estar ali de fato atuando ali, no caso, vamos lá, foi a Aline ali foi fraudada, todos os contatos ali da Aline, ele vai ter o contato, ele pode mandar mensagem para sua equipe, para o seu gestor, para um cliente seu, e acabar se passando por você e até acabar fraudando essas pessoas utilizando ali a sua identidade. Então por isso que é um perigo, e por isso que é importante a gente sempre estar conscientizado sobre esses assuntos. Sim, e assim, né, falando desses ataques mais pro lado corporativo, o que que eles exploram, né, no comportamento das pessoas dentro das empresas, assim, pela sua experiência, pelo que você tem vivido? Certo. Bom, esses ataques eles exploram principalmente o comportamento humano, né, aquele comportamento humano natural, e muitas vezes valorizado dentro do ambiente corporativo, como agilidade, colaboração e um respeito à hierarquia, né. O colaborador ele quer resolver rápido, ele quer ajudar, ele quer atender bem o superior ou um cliente, e o criminoso entende isso e constrói a abordagem em cima de 3 pilares clássicos da engenharia social: urgência, autoridade e confiança. Ao criar um cenário onde algo precisa ser feito agora, o atacante reduz ali o tempo de análise da vítima quando ele se coloca como alguém hierarquicamente superior ou como uma figura conhecida. Ele meio que acaba ali diminuindo mais as chances de questionamento. O problema é que quando isso dá certo, os impactos vão muito além de um simples erro individual. Pode envolver prejuízos financeiros diretos, exposição de dados sensíveis, comprometimento de acessos e até incidentes de segurança mais amplos ali dentro de uma organização. Sim, e quais configurações, assim, de segurança, os colaboradores podem fazer para se proteger, né, tanto no contexto pessoal, mas principalmente no corporativo, porque tem, uma proporção muito maior, né. Sim, sim, exatamente. Bom, uma configuração ali mais básica e ao mesmo tempo ali acaba sendo a mais crítica é a verificação em 2 etapas. Ela deveria ser tratada ali como obrigatória para qualquer colaborador que utilize o WhatsApp para fins profissionais. Além disso, é importante revisar as configurações de privacidade, limitando ali quem pode visualizar sua foto de perfil, status, as informações pessoais. Esses detalhes, eles meio que parecem inofensivos, mas muitas vezes eles são utilizados pelos criminosos para personalizar o golpe, como eu tinha comentado, então meio que forjar ali a sua imagem. E um outro ponto também, frequentemente, é quando é negligenciado, né, os backups.
Então, quando o backup do WhatsApp ele é feito em contas pessoais na nuvem, ele pode se tornar um vetor adicional de risco, especialmente em casos de perda de acesso ou comprometimento da conta. Certo. E o que que o colaborador, né, precisa observar antes de clicar em qualquer link, responder, pedidos de dados sensíveis, seja de um gestor, né, que está entrando em contato pelo WhatsApp pedindo um código, pedindo uma transferência, né, o que que ele pode fazer para se proteger disso? Certo. Quando a gente pensa ali, né, na verificação ou na proteção como um todo, a verificação em 2 etapas, ela adiciona uma camada fundamental de proteção, porque quebra o fluxo mais comum do sequestro de conta. Mesmo que o criminoso consiga enganar a vítima e obter um código de verificação por SMS, ele ainda precisa do PIN configurado ali dentro daquela conta. Isso impede o acesso imediato e, na maioria dos casos, frustra completamente o ataque. E um outro ponto também é quando o colaborador entende que a conta é um ativo corporativo, ele passa a ter mais cuidado em situações como troca de aparelho, reinstalação de aplicativo ou pedidos inesperados. Essa mudança ali de mentalidade é tão importante quanto a configuração técnica em si. E quando a gente pensa sobre esse lado de recebeu algo suspeito, ou recebeu algo que ele está desconfiança, recebeu algo que ele Desconfiando. Uhum. está desconfiando, é um processo quando a gente pensa em segurança, é importante a gente sempre ter isso, então é aquela ideia do zero trust, né. Então não confiar em nada, não é necessariamente julgar qualquer pessoa que tá te mandando alguma coisa, mas é sempre pensar que aquilo pode vir a ser algo malicioso, algo perigoso, então independente de qualquer que seja a situação, mesmo que seja alguém que você conhece, sempre verificar ali em algum outro canal e para ter certeza, né, antes de ter qualquer tipo de interação e passar qualquer informação ali que está sendo solicitada, né, de forma urgente. Então é sempre importante a gente ter essas verificações, E assim, quais sinais que indicam que realmente uma mensagem pode ser um golpe? certo? Bom, existem sinais recorrentes que aparecem na maioria dos golpes via WhatsApp. Mensagens com tom excessivamente urgente ou quando tenta ali aquele apelo emocional são um dos principais. Pedidos atípicos envolvendo dinheiro, envolvendo códigos de acesso, informações, né, aquelas informações sensíveis, também merecem atenção especial, principalmente quando vem acompanhado de frases como não comenta com ninguém ou preciso resolver isso agora, sempre são sinais de alerta. Um outro ponto importante é a mudança de comportamento. Alguém que sempre escreve de uma forma específica e de repente passa a se comunicar de uma maneira diferente, com alguns erros, ou com uma pressa em comum, algo fora do normal. Então é sempre importante a gente prestar atenção, e principalmente quando a gente pensa nessa ideia, né, de troca de mensagens, é importante também a gente entender aquilo ali. Se é alguém que a gente conhece, é mais fácil de identificar. Se é alguém que não conhece, aí também já é um ponto. A gente não sabe como a pessoa fala, porém, justamente por a gente não conhecer, a gente também precisa sempre estar atento com essas situações. E falando um pouco mais agora sobre as lideranças e sobre a organização em si, como que eles podem incentivar uma cultura, né, de desconfiança, mas sem prejudicar essa agilidade no trabalho, porque às vezes o WhatsApp realmente resolve um problema que por e-mail demoraria um tempo mais, né? Então a gente entender que também a plataforma ela pode ajudar, mas a gente precisa usar ela com cautela. Sim, sim. Bom, o grande desafio, né, é mostrar que a desconfiança saudável, ela não significa burocracia ou falta de confiança nas pessoas. Significa ali proteger os processos e, no caso, a própria empresa. Quando a liderança reforça que confirmar solicitações sensíveis é esperado e apoiado, isso deixa de ser visto como um incômodo e, pelo contrário, né, passa a ser um comportamento valorizado. Criar regras claras, como a confirmação por outro canal, para, no caso, pedidos financeiros, pedidos de acesso ou qualquer outra coisa que tenha esse lado mais crítico, meio que ajuda ali a padronizar o comportamento e reduz os riscos sem impactar ali a produtividade. Certo. E, assim, né, na sua opinião, qual o papel do reporte rápido, né? Então, se a pessoa realmente vê que aquela mensagem é suspeita, ela já reportar, assim, né? O que isso significa, em planos gerais, em dados gerais para a empresa. Bom, o reporte rápido ele é um dos fatores mais críticos ali na contenção de incidentes envolvendo o WhatsApp.
Como esse tipo de golpe ele se espalha muito rapidamente, cada minuto conta, né, porque pode ser ali que a cada novo minuto já tenha uma outra pessoa sendo fraudulada e assim por diante. E quando a gente pensa ali que um colaborador reporta uma tentativa suspeita, a empresa consegue alertar outras pessoas, reforçar algumas orientações e, em alguns casos, impedir que o ataque avance. Além disso, o report ele ajuda a criar aquele aprendizado coletivo. Mesmo quando um golpe não dá certo, ele se torna ali um insumo valioso para a conscientização e para a melhoria contínua. Certo. E agora, Victor, vamos falar um pouco, né, que a gente já falou sobre todos esses golpes, mas o que você acha que a conscientização, né, esse trabalho, uma política, rigorosa ajuda, assim, as pessoas a entenderem, como se proteger? Assim, né, você trabalha com isso, você ajuda nesses treinamentos, nessa conscientização, do seu ponto de vista, até pode trazer para a gente alguma coisa prática, né, algum exemplo prático que aconteceu, assim, que realmente funciona, o que não funciona. Perfeito. Bom, quando a gente pensa, né, nessa ideia ali de conscientização, existem pontos ali que é sempre importante a gente analisar e a gente até usa a experiência do que a gente tem em alguns outros temas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, muitas pessoas, né, existem muitas empresas que têm toda a parte de conscientização através de e-mail, por exemplo, e acaba meio que deixando de lado esse lado do WhatsApp, mas como a gente comentou hoje também, meio que não oficialmente, mas também é um canal ali de comunicação, porque é um canal mais direto, um canal que tem algumas respostas ali de forma um pouquinho mais direta. Então, é a gente entender os mesmos processos que a gente tem dentro do e-mail, a gente consegue aplicar também no caso ali de um chat de WhatsApp. Então, se você recebeu ali um e-mail de uma empresa ou de algum fornecedor que você não está esperando, ou alguma promoção, sempre é algo que a gente vai vir a suspeitar, é algo que a gente não vai sair clicando, que a gente não vai sair respondendo ou passando informações. E quando a gente pensa no lado de conscientização, né, de tomar esses cuidados, para o WhatsApp ele vale da mesma forma. Então, recebi ali uma mensagem que eu não estava esperando, é algo que eu não conheço, é um número que parece estranho, com mensagens estranhas, a ideia é a gente sempre ter essa desconfiança. Então, se a gente sempre partir desse ponto de que a gente está a todo momento desconfiando, é muito mais difícil de qualquer coisa conseguir atingir a gente, porque a gente meio que já vai estar ali pronto para reagir quanto àquela parte, e é meio que isso, né, ter esse lado ali reativo, para que qualquer coisa que tente chegar até a gente já vai estar com a cabeça boa ali, já pensando em como lidar com aquilo, já fazer um reporte ou já fazer algum tipo de denúncia ali, né, vamos dizer assim, para que aquilo ali não se espalhe nem dentro da sua equipe ou para a empresa ou para, no caso ali, outras pessoas também. Então a ideia é sempre a gente manter esses processos de conscientização e entender que hoje o WhatsApp, ele querendo ou não, né, gostando ou não, ele é uma porta ali de contato e que está cada vez mais ali fazendo parte das organizações. Sim, eu acho que é muito isso, né, o aculturamento, né, mostrar para as pessoas, que nem você falou, desconfiar de qualquer canal de comunicação. Se no e-mail podem mandar um phishing, que é né, querendo ou não, algo que passa por mais processos, que garante que você não vai receber um phishing no WhatsApp ou no SMS ou em qualquer outro meio de comunicação? Exatamente, exatamente. E aí, para encerrar aqui, né, nosso bate-papo, se você tivesse que deixar uma única recomendação para as empresas que usam o WhatsApp como um canal oficial ou não oficial, qual seria? Bom, uma única recomendação seria talvez mudar a forma como elas enxergam, né, esse aplicativo, esse novo canal de comunicação. O WhatsApp ele não pode ser tratado apenas como um meio rápido de comunicação, porque na prática ele já é um ambiente de negócio, onde circulam decisões, dados sensíveis e pedidos críticos, e todo ambiente de negócio ele precisa de governança. Isso envolve definir regras claras, como o que pode ou não ser tratado por ali, estabelecer processos de confirmação de solicitações sensíveis e garantir que todos os colaboradores tenham um mínimo de configuração ali de segurança ativa. Nenhum golpe funciona porque a tecnologia falhou primeiro. Ele funciona porque em algum momento alguém foi colocado sob pressão, confiou demais e agiu no automático ali. E isso não é um erro individual, é meio que um reflexo da cultura da empresa. Confirmar não necessariamente é desconfiar das pessoas, é respeitar um processo seguro.
golpes meio que exploram a pressa, já a segurança ela começa quando a gente desacelera e analisa a situação. E meio ali que para finalizar, né, um ponto chave envolve investir de forma contínua na conscientização das pessoas, porque não existe configuração técnica que resolva sozinho um problema que é essencialmente humano. Quando a empresa entende isso, ela deixa de agir apenas de forma reativa e passa a construir uma postura de segurança mais madura e mais sustentável dentro da organização. Eu acho que é isso, né, pequenas mudanças, configurações, São detalhes. mas principalmente comportamento, né, porque, enfim, segurança é uma coisa compartilhada, né, não é só a minha segurança que eu estou colocando em risco, é a segurança de várias pessoas, de uma empresa inteira. Quando a gente entende que é uma responsabilidade compartilhada, isso começa a mudar um pouco o nosso pensamento. Mas acho que é isso, Victor, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, Eu que muito agradeço. obrigada pelo bate-papo e até mais, e pode se despedir aí também. Bom, gostaria de deixar meus agradecimentos, foi um prazer participar aqui. Se der tudo certo aí, quiser chamar novamente, a gente conversa sobre alguns outros assuntos. Vou sempre estar disposto aí para a gente poder ter essa troca de ideia aqui, a gente passar aí alguns novos assuntos, algumas dicas, e a ideia é a gente sempre ir conversando sobre esses pontos, o que está em alta, e algo que está rodando bastante agora é o WhatsApp. E aí foi um tema que eu achei bem interessante quando eu fui convidado. Mas eu acredito que seja isso aí, quem sabe logo mais eu apareço por aí de novo, beleza? Obrigadão, Aline, pelo convite, foi muito bom participar aí. É isso então, galera. Obrigada também, né, por você nos assistir e até mais.